estamos trabalhando em 2 institutos, especialmente, que é a adoção e a família acolhedora. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui sobre o nosso plano de ação, né, que é o que eu queria contar para vocês um pouquinho. Então, em primeiro lugar, né, ainda que a gente estivesse já trabalhando especialmente em 3 coisas, quando a gente começou a trabalhar o tema da adoção, um dos problemas era a celeridade, né? E muitas vezes também nós podemos ficar até espantados de pensar que tem 5.000 crianças para 35.000 pais, eu estou fazendo uma conta arredondada, né? Então, por que que essas crianças não são adotadas? Por que que elas muitas vezes saem para a vida da instituição, saem com 18 anos? Então, é uma questão, será que é o processo, será que é cadastro, né? Então, fomos trabalhando tudo isso. Por outro lado, uma das coisas que nos surpreendeu é o perfil, né? Então, muitas vezes se procura, né, um perfil concreto, né, para poder adotar, e não, de fato, a necessidade da criança, o melhor benefício da criança. Então, nós percebemos que temos que fazer junto aos brasileiros, né, no sentido de isso que nós falamos na quinta-feira, né, adoção, né, é um ato do coração, que as pessoas se abrissem, né, às necessidades das crianças, ao melhor interesse da criança, né. E a terceira coisa, né, que nós vimos muito necessário é trabalhar sempre com muita segurança jurídica. Há muito trabalho feito, há muita gente que luta aí no Pacto da Primeira Infância há muito tempo, o CNJ tem um trabalho espetacular, né, para poder realmente ter isso com efetividade, né, com a rapidez, com eficácia, né, mas sempre com a devida segurança jurídica, porque nós estamos tratando de vidas que têm que ser acolhidas, às vezes num ambiente, evidentemente, num ambiente distinto, precisa ser muito bem acompanhado também pelos problemas que se pode haver no processo mesmo, né, emocional da adoção, afetivo da adoção, psíquico da adoção, né? Então, tudo isso é uma questão. Agora, tem que haver segurança jurídica em todos esses passos, né? Será que esses pais estão preparados? Será que essa criança tem a família extensa? Será que realmente ela sofreu alguma coisa em casa? Tem que estudar tudo, né? Toda a vida, vamos dizer, toda a proposta adotiva, né? Para que se possa realmente fazer justiça com o maior benefício da criança, com o melhor benefício da criança. A adoção não é um ato dos pais, no sentido também de pensar, eu quero adotar, então eu vou lá na instituição e quero, como se eu fosse comprar um pet, né? Então escolho esse aqui, que parece bonitinho, né? Não, a adoção é uma abertura à necessidade de outro, né? E é o melhor interesse da criança, não é, como a gente falou, né, dos pais em si. Os pais têm um interesse muito de coração, de amor, devem ter, né, mas nós temos que pensar na felicidade da criança, né? Então, nós trabalhamos durante esse tempo, né, até agora, na época do Covid, que nós, de fato, focalizamos um plano de ação especial, né, para adoção. Todo esse tempo a gente foi trabalhando especialmente, né, os processos de adoção, tentando promover, né, as adoções que são mais difíceis. Hoje é mais fácil, né, conseguir que se adote até no máximo 4 anos, né? A partir dos 4 anos, que a gente chamaria já de adoção tardia, é muito difícil os pais quererem, né? E muitas vezes essa vivência da criança que sai da instituição para casa é uma vivência muito interessante, é muito humana, é muito relacional, e dá muita pena que pais percam isso, porque aquela criança que experimentou essa instituição e de repente tem um pai, aquilo é uma maravilha, e muitas vezes as pessoas têm medo disso, e é uma pena, porque aquela criança só está esperando um pai, só está esperando uma mãe, né? Então, nós estamos tentando sensibilizar a sociedade em relação à adoção tardia. Nós tentamos até no governo, né? Não conseguimos ainda, mas e junto também ao legislativo, conseguir, de fato, a licença maternidade para adoção tardia, porque nós não temos ainda, né? Então, olha,
criar uma relação, né, de pai e de mãe, né, com um filhinho depois dos 4 anos, é muito importante, uma presença muito, muito decisiva. Então, nós estamos trabalhando isso também. Nós estamos trabalhando também a adoção especial, que é a adoção de crianças com deficiência física ou intelectual. Há pais muito magnânimos, que eles se põem para pegar essas crianças, né? Muitas vezes uma criança com Down, né? Que é maravilhoso, essa adoção é do céu, né? Mas tem pais que eles já chegam assim, eu quero uma criança especial. Agora, isso não é o habitual. Isso realmente nós não conseguimos efetivamente que os pais se abram a essa realidade num primeiro momento, depois mostrando, criando um laço, assim, isso na consequência se pode chegar a isso, mas não é o habitual, né? Depois também temos adoção interracial, né? Até dei exemplo na quinta-feira, né, de uma professora minha no Rio Grande do Sul que adotou, casada com um alemão, adotou gêmeos de cor, lindos, lindos. Aquela família, aqueles pequenininhos falando alemão, com corzinhas bem, bem assim definidas, né? Negros lindos, né? Eh, Ali naquela família totalmente, vamos dizer, bom, diversificada, é lindo aquilo, é rico, e ao mesmo tempo ela falava o que significava para ela aqueles filhos e a lição que ela dava também quando ela passeava com essas crianças e as pessoas vão se abrindo, fala que bonito, né, que nós nos abrimos também a essa adoção interracial, que também é garantir essa eh, eu não sei, o que nós desejamos no nosso país, a não discriminação, né. Depois também nós estamos trabalhando a licença maternidade e paternidade, né, para a adoção de bebês, depois criar programas que ofereçam apoio psicológico para a superação de qualquer trauma, porque há as crianças que não tiveram muitas vezes, né, no começo, um o pai, uma mãe, ou foram institucionalizadas, elas têm que ser guiadas de uma forma especial, né. Então isso é bastante importante também, né. E estamos envolvendo muito a sociedade civil, a Fiesp tem trabalhado muito conosco, há parceiros, né, que nos procuram para ajudar mesmo a efetivação da adoção. Eu também acho interessante, né, que, o nosso trabalho com o judiciário, com a CNJ também, tem sido muito decisivo para a gente encontrar, saídas, né. Então, no nosso plano de ação, né, o que que nós colocamos agora para a época da Covid? Que é interessante ver que como também no judiciário isso já está havendo, houve uma agilização nos processos de adoção, né, no procedimento de acolhimento familiar e de adoção, para tomar as providências e decisões judiciais com toda a segurança jurídica. Nós temos que trabalhar com muita segurança jurídica, né, desde o primeiro momento e até concluir, né, o processo de adoção, mas com agilidade, né, é isso que é o difícil muitas vezes, né, muitas vezes pelo excesso de segurança a gente não é ágil e cada dia de uma criança sem família é decisivo, né, para a vida dessa criança. Ao mesmo tempo, eh, é preciso, o ótimo é inimigo do bom, se a gente quiser tudo, não sei, minimizado e com prazos sem prazo, sem colocar um prazo para aquilo, não é? Eu tenho que procurar em tanto tempo, tenho que encontrar em tanto tempo a família extensa. Se não tiver, a gente não consegue também, proceder com a agilidade devida. E eu achei muito importante, muito bonito esse trabalho do CNJ dessas boas práticas, né, que estão sendo realizadas nos estados para agilizarem os processos de adoção, né. Depois, nós da Secretaria Nacional da Família com outras, né, secretarias, né, começamos a trabalhar, né, principalmente, né, a entrega mais rápida dos órfãos e abandonados, né, no Sistema Nacional de Adoção, né, depois, também, incentivar, né, esse fluxo emergencial,
mais rápido, né? Depois, incentivar também esses procedimentos de adoção, e isso o CNJ já está fazendo muito bem, né? Oferecendo, né? Todo o curso em EAD, agora, né, pelo problema da pandemia. Depois, nós estamos aqui também trabalhando o Dia Nacional da Adoção, né, com uma campanha, né, que vai ser agora no dia 25 de maio, a campanha da adoção necessária, que é a adoção tardia de crianças com deficiência, de irmãos, né, e vamos lançar uma cartilha, né, para esses efeitos, né. Pois nós estamos também divulgando muito, e isso eu acho que é o fundamental no momento, é o que mais a gente pode fazer com rapidez, né? Ajudar mesmo na divulgação do programa Família Acolhedora, né, que está no SNS, né, na Secretaria de Assistência Social, que promove o acolhimento familiar. A família acolhedora, né, é importante lembrar disso, ela não é a família, uma futura família de adoção, isso é um instituto que nós temos para tirar a criança da sua instituição, né? Então, a família acolhedora é uma coisa, a adoção é outra. Não significa que uma família, a pessoa que está, a criança que está na família acolhedora, ela vai ficar naquela família necessariamente. Não, a família acolhedora é uma maneira de acolher aquela criança numa convivência familiar enquanto ela não é adotada, né? Por isso também se tem que tomar muito cuidado, uma das coisas que a gente toma de cuidado na secretaria, né, que nós temos que tomar o cuidado de que essa criança ela entenda e a família também entenda que aquilo não é um vínculo definitivo e não crie uma expectativa. Então é como se tu fosse passar as férias na casa do tio, né? E precisa ter essa ideia, porque o coraçãozinho de uma criança que sai de uma instituição, ela de fato, né? eh, ela pode ser pega ali se houver uma condução emocional, afetiva. Por isso, há uma preparação para a família acolhedora. E depois, evidentemente, há uma preparação para as famílias que vão adotar. Mas são institutos diferentes. De qualquer forma, isso pode funcionar muito, muito nesse momento em que as crianças que vêm do Covid, né, elas que vêm de uma morte, né, do Covid, elas possam encontrar efetivamente, né, um acolhimento, né? Também por essa, não sei, nós temos já falado das crianças que vão viver essa pandemia, né? São crianças que já são crianças de guerra, né? São crianças que viveram uma guerra, são crianças que vão chegar já com um estoque difícil, né? Assim, de convivência, conviveram com a morte de perto, perderam, nesse caso, pais, isso, muitas vezes com eles com pouca idade. Então, é preciso também que a gente ofereça um acolhimento maior, né? Agora, isso que eu falo e repito, não em detrimento das crianças que já estão esperando também. Todos são órfãos, ou todos são, isso, tiveram um problema na família, sofreram alguma coisa na família e não têm a condição de voltar para essa mesma família. Então, nós temos que olhar para todos como crianças que necessitam nossa ajuda e no melhor interesse delas, sem privilegiar ninguém, né, nesse sentido, devido ao sofrimento anterior, no caso, né, porque há também há um fluxo de justiça nesse sentido, né. E depois, nós estamos também difundindo o programa da guarda subsidiada, né, crianças que possam ficar com as próprias famílias, com o tio, com o avô, enquanto, para não ficar na instituição, enquanto não são efetivamente adotadas, né. E nós também queremos levar trazer essa questão aqui para vocês, né. Eh, Quando se tem saído na mídia, né, tem 47 mil crianças da Covid, nós estamos indo atrás desses números, eu procurei juízes também, né, porque nós não temos ainda esse cadastro, e muitas vezes esses órfãos da Covid não são necessariamente órfãos para serem adotados, porque eles têm família extensa, têm um pai vivo, têm um avô, então nós não podemos, é muito importante pensar que nós não podemos tomar atitudes
uma política pública, ela tem que ter uma análise, ela tem que tomar uma atitude baseada em evidência. Eu não posso ouvir que tem 47 mil, mas de onde surgiram? Quem me está dando? Eu estou procurando nas instituições. Me dá, por favor, o número exato, de onde, que base, onde estão esses órfãos, não é? Então, por quê? Para que a gente possa, de fato, encaminhar e verificar se eles estão procurando também, né, a instituição. Agora, então, nós estamos levantando, né, esperamos logo, até a semana que vem, se Deus quiser, já ter um retorno nesse sentido, né? E também estamos incentivando o programa de apadrinhamento, né? Que se pode apadrinhar uma criança afetivamente, ser um provedor ou um apadrinhamento profissional. O apadrinhamento profissional tem acontecido, nós temos trabalhado muito isso na Cofiesp, né? Quando se chega, por exemplo, 16 a 18 anos, a criança está institucionalizada ainda, não conseguiu sair de lá, então nós temos programas no SESI, programas que possam profissionalizar essas crianças, né? De forma a que elas saiam de lá com um trabalho e não caiam, né? Numa vida promíscua de crime, seja lá do que for, né? Até pela carência muitas vezes que tem. Então, esse programa é interessante também para solucionar, né, um posterior problema, e também se aplica à cabeça, e a criança vai crescendo, amadurecendo para a saída, né? Agora, o afetivo, a paz que é também uma preocupação, é uma preocupação, né? O afetivo tem que ver em que grau a criança vai se ligar, é como se fosse um tio, como eu falo, algo que um parente que não dá esperança da adoção, né? Ou o provedor, que ajuda bastante também, né? Mas nesse sentido nós também estamos, nesse momento do Covid, tentando, de fato, promover esses caminhos, né? Depois, por outro lado, nós também temos pensado muito, né, na saúde mental, né, como acompanhar a saúde mental. Vocês sabem que houve um trabalho para tirar as crianças nesse momento do Covid da instituição, até pelos problemas sanitários, né, para levar para essas famílias acolhedoras. Houve um movimento nesse sentido, não tudo que se gostaria, evidentemente, mas também o acompanhamento da saúde mental. Isso é um programa do Ministério que a gente está tentando não só para, vamos dizer, para as crianças do Covid, mas agora nós vamos lançar, né, um programa, né, com o Ministério da Saúde, se Deus quiser, para atender todos os membros da família, né, em relação à saúde mental no Covid, né? E então são essas basicamente são as nossas, o que a secretaria está buscando nesse tempo, né? Que são essas quatro ações para que a gente possa efetivamente cuidar desses órfãos da Covid e dos órfãos em geral, né? O que nós queremos é poder realmente até não sei, o quanto antes entregar essas 5 mil crianças que a gente tem para esses 35 mil pais que estão desejando. Agora, que nós temos que afunilar o perfil, isso é muito, também uma variável bem definitiva, vamos dizer. A gente tem que mudar um pouquinho, né, dessa concepção de querer adotar a CNPT, a condições normais de pressão e temperatura, a criança que eu quero do jeito que eu quero, com os olhos que eu quero, né, isso é muito difícil, né, porque eu falava isso com a Rose até na quinta-feira. Nenhum filho, o filho que tu gera também não vem exatamente como tu queria, né, e depois, ao mesmo tempo, a própria liberdade dele vai defini-lo ao longo da vida, e não vai ser exatamente o que tu queria, e muitas vezes os pais sofrem, porque, no fato, o meu filho não é o meu projeto, é o projeto de Deus, é ele, né, e a gente tem que se abrir. Então, a adoção, eu acho que eu falava para a Rosa, às vezes é mais fácil tu imaginar o que vem, porque tu já vê a criança, né, agora, é sempre, ser pai, ser mãe é uma surpresa, não é verdade? Agora, a gente tem que abrir o espectro, né, dessa capacidade de ser pai ou de ser mãe, a hora que a gente decide efetivamente se abrir à adoção, né? É preciso maturidade, né, é preciso efetivamente, isso ter um ato do coração e uma opção de vida, né, que é uma doação, efetivamente, né. Depois eu queria falar outras novidades no cenário de adoção do Brasil, né, que eu queria dizer que, de fato,
a justiça brasileira, né, foi afetada, evidentemente, pela Covid, mas é muito bonito ver como os processos virtuais começaram a andar. Então, os processos de adoção virtuais, de fato, foram levados a cabo, em geral, com toda essa proteção integral das crianças e dos adolescentes, né. Depois, de fato, as sentenças começaram a ser proferidas mais rapidamente, né, e se colocou todos os meios, né, para que se conhecesse a realidade, dentro do que cabia e proferir a sentença. Por exemplo, em Pernambuco, a gente teve um casal que já estava há 4 anos esperando adoção e foi deferido em abril uma audiência remota, né, realizada de forma remota. Então, houve um esforço mesmo para conseguir implementar essas adoções virtualmente, né, com segurança jurídica, né. Depois, os cursos online, né, do Poder Judiciário nos estados também foi, acelerado, né, e isso ajudou também os processos de adoção, porque é preciso fazer curso, né, o curso para se preparar e adotar, e daí se foi oferecido isso em todas as plataformas, né, para que os pais já estivessem preparados para receber as crianças, né. Depois os processos de adoção foram priorizados, né, eh, e de fato as crianças também, né, foram colocadas em famílias substitutas, né, na modalidade de adoção, né, principalmente as crianças, privadas de liberdade, né. Adolescentes, principalmente, privados de liberdade, né. E o apadrinhamento afetivo também, caminhou, né, como nós falamos, e que mais? Acho que já está terminando meu tempo, né. Depois nós também, tivemos algumas campanhas para adoção, né. Eu quero uma família, adote uma boa noite, né, que era adoção tardia, né, a iniciativa do TJ, né, e com crianças de mais de 8 anos, né, hã, depois porque brincando, né, adote uma boa noite, porque as crianças não vão chorar durante a noite, né, então, eh, brincando assim, né, então, depois, então essas coisas são, a gente vê que houve um andamento, né, um fortalecimento do instituto ao longo agora do tempo de pandemia. Eu queria falar de algo, né, que tem relação com a vida, especialmente, né, que é a entrega voluntária, né. Então nós temos essas mães que engravidam muitas vezes e percebem que não era o filho indesejado, a Damares sempre fala: "Não é indesejado, é inesperado", né. E e daí elas, têm a dúvida, né, de abortar e a Rose sabe muito bem e fala muito melhor, porque ela de fato trabalha, né, para salvar essas vidas, né, mas, o fato é que nós temos apoiado esse instituto já desde o começo do governo também, junto com o CNJ, né, eh, de querer efetivamente, informar as pessoas. Há uma visão da entrega legal como se fosse algo: "Meu Deus, como é que eu vou fazer isso?", então prefere abortar do que entregar. Não, olha, dá a vida para o seu filho, né, encontra um meio, né, e não é errado fazer isso, né, e quantas eu tinha muitos colegas nos Estados Unidos que, vieram de uma entrega legal, e eles nunca nem conheceram a mãe biológica. Um que estava em Harvard, por exemplo, ele falava: "Como eu agradeço a minha mãe biológica, né, de eu ter podido efetivamente, viver, né, essa vida, né, que eu tenho". Então, nós temos que animar as pessoas, informar. Tem uma cartilha, o CNJ tem uma cartilha de entrega legal, né, que explica um pouquinho, né, eh essa possibilidade, né, de em vez de um aborto, entregar o filho, porque nós não temos condição de levá-lo adiante. E a gente dá apoio, orientação psicossocial para reflexão, né, e amadurecimento dessa decisão, né. E então, bom, acho que penso que é isso, né, que nós teríamos, que passar, né, e depois, pensar o que vocês possam também ajudar nesse sentido, eu
eu acho que é interessante que nós divulguemos, né, a entrega voluntária, divulgar entre os amigos também a possibilidade de adotar, de ser família acolhedora. A Damares tinha falado uma coisa interessante, assim, a família acolhedora pode ser, por exemplo, as igrejas, né, que tem, sempre tem um olhar aberto, assim, né, para ajudar. E olha, engraçado, é interessante também, tem um instituto que, na família acolhedora, até recebe uma ajuda para poder levar aquela criança, mas não é tão difícil e se faz um papel fundamental de tirar, né, a criança ali de uma situação que pode ser nociva, evidentemente, para ela e que não é o natural para o ser humano, né, ser institucionalizado, né? E depois eu queria que vocês soubessem, né, que só dentre todos os pretendentes também de para adoção, né, eu vou dar o número certo, são 39.943 pretendentes dispostos a adotar para 5.026 crianças, né? Só 0,3%, né, desejam adotar adolescentes, para ver como o destino desses adolescentes normalmente é sair, né, para a vida, né? E muitas vezes nós temos a confirmação de que o caminho, a trajetória, se não tiver toda essa preparação profissional ou uma dedicação nos últimos anos, não é saudável, né? Bom, depois, a idade média de crianças e adolescentes adotados é até 4 anos, de 4 anos seria a média, né? E a de crianças disponíveis para adoção, a idade média é 9 anos, né? Então, para ver como é difícil, como o gargalo é efetivamente, praticamente, o perfil, né? Eh, Bom, depois do total das crianças e adolescentes, né, crianças e adolescentes disponíveis para adoção, nós temos 21% com problemas de saúde, deficientes, né, normalmente, né, de síndrome de Down e tal. E aí também é um gargalo bem difícil, né, de querer comprar briga. Ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que vêm, como eu falei, né, só para isso, para adotar uma pessoa com deficiência, né, uma criança com deficiência, né. Eh, Bom, depois, nós também tentamos, quando é possível, reintegrar a criança, né, porque a reinserção familiar é importante, mas uma das coisas que nós estamos trabalhando bastante é que não haja uma reinserção nociva para a criança, como vocês acompanharam o caso Vivi, por exemplo, né. Não é porque a família biológica que é boa para a criança, então é preciso, de fato, ir até o fim na justiça para que a criança não volte para um ambiente nocivo, mas também se luta por isso, né, e há crianças que são reintegradas no cadastro, o total de crianças é de 4.742 crianças, né, reintegradas, né, e 2.991 adolescentes, né. Então eu acho que concluindo, eu penso que os 3 ministérios, perdão, os 3 poderes estão lutando pela adoção. A PLs no Congresso Nacional, nós acompanhamos de perto, o Pacto da Primeira Infância uniu muito os poderes, nós estamos com tanto com a família acolhedora quanto com a adoção família para todos, a promoção da convivência familiar e comunitária. Nós vemos o judiciário, o CNJ muito preocupado, nós temos muitas reuniões, né, nesse sentido. Depois nós temos também, efetivamente o executivo trabalhando. Então nós vemos que há uma preocupação, mas o que nós precisamos daí, quando a gente conclui, é que os pais se abram a isso. Não é só um problema, há problemas no judiciário, há juízes que trabalham a solo, né, no seu solo, mas o grande problema está na capacidade nossa, né, de aceitar, abrir a vida como ela vem, né. Então isso é definitivo. Então eu penso que é isso que a gente tem que fomentar e a gente conta com a sociedade civil e na defesa da vida, contar especialmente, né, com a entrega legal
né, como um apoio. E sempre pensar, né, que, nós temos que olhar em tudo que a gente tem feito também no governo, homeschooling, o maior benefício da criança, o melhor benefício da criança. E eu sempre penso também, né, que quem é o maior, que é o melhor interesse da criança e o maior interessado da criança, o maior interessado na criança são os pais, em primeiro lugar. Agora, se a gente conseguisse criar no coração de futuros pais o maior interesse pela criança, né, a gente mudaria um cenário. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então nós estamos tentando fazer a nossa parte, nós não queremos também promover cursos de adoção, né, cursos, né, já tem a cartilha da adoção, nós estamos pensando nisso, um curso EAD, né, para aqueles pais que têm dificuldade de engravidar ou querem mais filhos mesmo e querem ajudar mais. Nos Estados Unidos era muito comum ter uma família com 6 filhos, mais os 3 adotados, né, coração grande, né. Então, vamos tentar, né, semear também essa abertura no coração, né, do nosso brasileiro, que já tem um coração grande, vamos fazer ele do tamanho da nação, né. Então é isso que nós estamos querendo fazer, né, eu fico aqui disponível. Eu peço perdão porque tive que fazer essa live no carro, houve uma falta de cálculo aqui em São Paulo do horário, né, mas, eu estou feliz de estar aqui com vocês, né.